O mundo vê com enorme espanto uma série de atentados terroristas nesse final de ano, que coloca em xeque as políticas de segurança do Ocidente. Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Afinal, defender o direito ao estudo no Paquistão é um risco de vida. Ela foi baleada pelo Talibã e sobreviveu. Esta semana, o grupo atacou uma escola e matou 150 professores e alunos, a maioria crianças e adolescentes. Uma resposta, segundo os terroristas, à ação dos exércitos do Paquistão e do Afeganistão contra os acampamentos do Talibã, milícia fundamentalista que já esteve no poder. Na África, o Boko Haram, outra milícia, sequestrou mais de 185 mulheres e crianças e matou 35 pessoas na Nigéria. Por causa dos ataques, o governo nigeriano já fechou 80 escolas femininas no norte do país. Em Sydney, na Austrália, foram 16 horas de cerca a um homem que afirmava fazer parte do grupo Estado Islâmico. Ele e 2 reféns foram mortos. É considerado terrorista qualquer pessoa ou organização que utiliza métodos violentos ou ameaçadores para conquistar determinado objetivo político. A Al-Qaeda, por exemplo, ela quer recriar um califado no coração do mundo islâmico, no coração do Oriente Médio. A forma de alcançar isso ou de se fazer isso se apoia dentro de um discurso radical, religioso, que alimenta essa ideologia para se chegar nesse objetivo. Entre os grupos terroristas considerados mais violentos atualmente, boa parte é formada por fundamentalistas islâmicos. O Boko Haram luta desde 2002 para implantar a Sharia, a lei islâmica na Nigéria. Ainda na África, o Al-Shabaab atua na Somália. O Talibã, que surgiu em 1994, volta a ganhar forças no Paquistão e no Afeganistão, país onde surgiu a Al-Qaeda, organização terrorista que ficou conhecida em todo o mundo em razão dos atentados de 11 de setembro. E foram dissidentes da Al-Qaeda que, no ano passado, formaram o Estado Islâmico, ou ISIS, que atua no Iraque e na Síria. Mesmo sob intensos ataques, o grupo terrorista formado por sunitas não para de crescer. A estimativa é que o número de militantes chegue a 50 mil. E cada vez mais há notícias de pessoas do mundo inteiro que se unem à causa. Por outro lado, líderes religiosos da comunidade muçulmana em todo o mundo se posicionam fortemente contra os grupos extremistas. Lamentamos e com muita tristeza, porque é um pequeno grupo de pessoas que fazem algumas coisas, chamam a atenção e acabam colocando um rótulo sobre todos os adeptos. E isso é muito ruim, porque se nós analisarmos que no Brasil nós temos 1,5 milhão de muçulmanos e no mundo todo nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos, imagine que todos fossem terroristas. Com certeza, não sobraria, só sobraria muçulmanos. Arlindo, por que esse radicalismo não para de crescer, como a reportagem mostrou? Então, é interessante que a gente, na anterior, estava falando sobre Cuba, e que Cuba saiu da lista de países terroristas dos Estados Unidos, né, dessa classificação. A cada momento histórico, isso muda, e no momento, os grupos que têm se envolvido em guerras civis e terrorismo têm sido em países muçulmanos, países do Oriente Médio. Isso tem motivos históricos, não tem motivos religiosos. Históricos de toda a história do século XX, que ela é que explica esse motivo. Norte da África, a mesma coisa, uma exploração de recursos naturais, uma tentativa de dominação para a exploração desses recursos, criação de situações em que não há educação, em que não há condições de vida dignas, e uma revolta que acaba sendo capitaneada por esses grupos extremistas. Então, historicamente, isso se explica. Agora, de fato, a religião tem entrado aí, por esses grupos, ela é utilizada para exacerbar um discurso, não é? Que é fundamentalista, que não é exatamente, digamos assim, islâmico da forma como o islamismo é interpretado pela maioria, mas que é fundamentalista islâmico, né? Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Pondé, como é que você vê essa questão aí do avanço do radicalismo? Não sei se pode dizer esse radicalismo islâmico, fundamentalista, né? Alguns especialistas usam a expressão islamita, né? Para fazer diferença do que o entrevistado, o Sheikh, dizia, quer dizer... O Sheikh Jihad. Que é
que é um nome forte, né? Sabe o que significa a palavra jihad? Significa esforço, não significa guerra santa. Eu sei. Você pode interpretar a jihad como esforço interno, de transformação, de relação com as pessoas. Você não precisa interpretar de forma nenhuma a jihad como guerra e matar os outros. Não, o que eu ia pontuar na entrevista do Sheikh é que ele fala uma coisa óbvia. Quer dizer, o problema desses grupos é que eles acabam lançando a imagem sobre a população muçulmana mundial como se todo mundo fosse terrorista, o que é uma ideia idiota, né? Se a gente voltar para trás, a gente vai lembrar, houve uma época que você tinha os católicos na Irlanda, você tinha os bascos na Espanha, né? Claro. Mas para trás, algumas décadas atrás. Agora, ao longo da história, você teve a associação entre religiões e atos militares de guerra, o cristianismo fez suas guerras, você tem grupos judaicos que são militarmente agressivos. Então, eu acho que religiões, independente de qual for religião, religiões, elas servem facilmente, e com isso eu não estou dizendo que a religião sempre faz isso, hein? Você pode ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa bastante inteligente, aberta, ser uma pessoa bastante, digamos assim, construtiva, no sentido de não sair matando ninguém por aí e tal. Mas as religiões, elas podem facilmente cair numa espécie de impasse em que serve para você fazer afirmações muito radicais e doutrinárias, no sentido de que nunca erra, que a gente falava no começo. E é geralmente a religião na sua forma fundamentalista. Isso que se chama fundamentalismo. E não é à toa que esses grupos têm almejado a educação, né? Então, o atentado do Talibã contra uma escola, o Boko Haram, que tem esse apelido de Boko Haram, a educação é proibida, Haram é proibida, esse apelido é pejorativo contra ele, foi o que pegou. E vários outros casos, a própria Malala, porque a educação é perigosa para esses grupos extremistas. A gente sempre fala do terrorismo, né? Do terror. O que é o terrorismo? Olha, eu entendo que a ideia de terrorismo, ela nasce da seguinte forma. Você tem um grupo que ele pode se justificar politicamente, ideologicamente, pelo que ele vai fazer, certo? Dizendo que não tem outra solução, que está se defendendo com as armas que tem. Mas a ideia do terrorismo, tecnicamente, me parece que é a seguinte. Um grupo X, que não tem como enfrentar militarmente um grupo Y, no sentido de exército regular, ele começa, e eu estou falando tecnicamente, a intenção dele é transformar o cotidiano da população num cotidiano dissociado. Então, assim, vai no cinema, não pode, que de repente explode. Você vai no mercado, explode uma bomba. Na escola explode, alguém atira, sei lá. Então, o terrorismo, me parece, do ponto de vista técnico, e qualquer grupo pode fazer uso do terrorismo, ele é a tentativa de desestabilizar a sociedade inimiga, certo? Sua, já que você não pode fazê-lo via exército regular, você que acredita na sua causa, então, você desestabiliza através de métodos como esse. Explode um prédio, você faz voar um risco. A pessoa fica com medo de voar, com medo de entrar no ônibus, com medo de ir no cinema. Eu perguntei, Salino, porque o Hamas saiu da lista de terroristas da União Europeia. Não é isso? Claro, o Hamas é um partido que tem o seu braço armado, que são as brigadas caçamistas. Assim como o Hezbollah é um partido que tem o seu braço armado. E o que o Pondé falou tem duas coisas assim que eu concordo muito. Quer dizer, em primeiro lugar, um grupo terrorista é aquele que não tem um exército. Segundo, que tem o objetivo de desestabilizar. Foram as duas coisas que o Pondé colocou e na minha opinião, estão completamente corretas. E justamente a ação dos grupos terroristas, ela tem ocorrido a maior parte das vezes, 85%, quase 90% das vezes, em contextos de guerra civil e no território geográfico de guerra civil. Muitas vezes para provocar uma guerra e outras vezes para impedir um processo de paz. Mas ele sempre está atrelado, ou quase sempre, àquele território geográfico da guerra civil.